Então, vamos lá, pessoal. Vamos à revisão de alguns pontos importantes aí do triângulo. Nesse caso, nós vamos falar um pouquinho sobre mediana de início. Esse conteúdo ele está no livro número 2, na página 39. E nós, lá no livro número 2, podemos descobrir um pouco sobre o que é mediana. A mediana, para encontrar a mediana, você sai do vértice do triângulo e você encontra a mediana no ponto médio do lado que está oposto àquele vértice. Então, aqui eu tenho o vértice e aqui eu tenho o ponto médio. Por que ponto médio? Porque aqui eu tenho um triângulo que tem 6 centímetros de lado. Qual é a metade de 6? 3 para um lado, 3 para o outro lado. Daí, você pega a sua régua e traça a reta que é a mediana, que vem do vértice até o ponto médio do lado oposto. Então, a pergunta para o 72, o exercício 72, nos diz assim. Você pode abrir o seu livro na página 39, exercício 72, construa um triângulo ABC, no qual o lado AB vale 6 centímetros, foi o que nós fizemos aqui, o lado AB vale 6 centímetros. O lado AC vale 4 centímetros, então de A a C, 4 centímetros. E o lado BC vale 3, então do B até o C nós encontramos 3 centímetros. Em seguida, trace a mediana CM. Então, quando fala C, você sabe que vai sair do vértice C até o ponto médio que está na frente do C. Então, encontramos a mediana. Novamente, qual é o conceito de mediana? Ela sai do vértice e encontra o ponto médio, ou seja, a metade do lado oposto. Muito bem. Agora, no exercício 73, nos fez a seguinte pergunta: quantas medianas possui um triângulo? Então, para você descobrir quantas medianas possuem o triângulo, você tem que pensar o seguinte: a mediana ela sai do vértice e encontra o lado oposto, no caso, na metade do lado. Então, se eu tenho 3 vértices, eu também vou ter 3 medianas. Por quê? Desse vértice vai sair a primeira mediana, desse segundo vértice a segunda mediana, do terceiro vértice a terceira mediana. Respondendo à questão 73, quantas medianas possui um triângulo? 3. E quando essas medianas se encontram em um determinado ponto, como é o caso aqui, que está acontecendo nesse triângulo, qual é o nome do encontro de 3 medianas? Baricentro. Então, nós já tínhamos tirado as nossas conclusões a respeito disso. Antes das férias, eu tinha comentado com vocês sobre esses pontos notáveis do triângulo e agora estou relembrando. Então, mediana, você vai lembrar da metade do lado. Baricentro, você vai lembrar que é o encontro das 3 medianas. Vamos que vamos, minha gente? Agora eu convido você a abrir o seu livro na página 40. Então, lá na página 40, nós vamos encontrar as definições de bissetriz. Qual é a ideia da bissetriz? Ela vai dividir o ângulo ao meio, ou seja, ela é a metade do ângulo. Então, quando o 75 disse para nós fazermos, use régua e transferidor para construir um triângulo ABC. Então, nós fizemos aqui o triângulo ABC usando régua e transferidor. O lado AB, ele disse que teria que medir 6 centímetros. Então, de A a B, 6 centímetros. O ângulo A, ele disse que teria que ser de 50 graus. Então, nós temos aqui um ângulo de 50 graus. E o ângulo B, nós sabemos que teria que medir 70 graus, porque o exercício pediu. Então, agora ele quer saber qual é a bissetriz BS desse triângulo, ou seja, do ângulo B aqui, ele quer saber que você vai dividir esse ângulo B ao meio. Qual é a metade de 70, galera do bem? A metade de 70 é 35. Então, a bissetriz vai dividir o ângulo de 70 exatamente ao meio. 35 para um lado, 35 para o outro. A pergunta que não quer calar do exercício 76.
Quantas bissetrizes há em um triângulo? Então, nós temos que quantas bissetrizes há em um triângulo? Pergunta que não quer calar. E agora? Então, se você tem 3 ângulos em um triângulo, obviamente, você vai ter quantas bissetrizes? 3. Então, vai dividir o A ao meio, o C ao meio, o B ao meio. Quantas bissetrizes você tem, então? 3. Então, relembrando que você encontrou, então, que no triângulo tem 3 medianas e agora você descobriu que no triângulo também tem 3 bissetrizes. Beleza, pessoal? Vamos que vamos? Tenho 3 bissetrizes no triângulo. Aí, agora, na página 41 do seu livro, você vai ver a definição de incentro. Qual é a ideia de incentro? Você tem 3 bissetrizes, ou seja, 3 ângulos divididos ao meio. Quando você traça essas retas dividindo os ângulos ao meio, elas se encontram em um determinado ponto. Elas se encontraram nesse determinado ponto, o encontro das 3 bissetrizes se chama incentro. Ah, então vamos relembrar. Quando eu encontro as 3 medianas, eu coloquei o nome de baricentro. Mas quando eu encontro as 3 bissetrizes, aí o nome mudou, incentro. Beleza? Exercício 78B. Vamos falar agora um pouquinho sobre a altura do triângulo, gente? Pessoal, qual é o conceito de altura? Então, vamos resumir. Quando a gente falou de mediana, nós falamos que mediana seria a reta que passa do vértice até o meio do lado. Quando nós falamos de bissetriz, nós falamos que ela vai do vértice dividindo ao meio o ângulo. Então, vai dividir os ângulos ao meio, quando fala de bissetriz. Quando eu falo de altura, aí eu não vou me preocupar mais com dividir lado no meio, nem dividir ângulo ao meio. A minha preocupação com a altura é que quando eu encontrar o lado oposto daquele vértice, tem que formar 90 graus. Então, sempre que eu falar de altura, eu vou saber que forma 90 graus quando encontra o lado. Então, cada uma dessas alturas tem que formar um ângulo de 90 graus do lado oposto. Então, qual é a altura do triângulo? Ela sai do vértice até o lado oposto, formando 90 graus. Pergunta que não quer calar. Quantas alturas teria esse triângulo? 3. Eu venho daqui do F, faço uma altura, saio do G, outra altura formando 90 graus, saio do E, outra altura formando 90 graus. Certo? No caso do 78B, ele falou assim para nós. Vamos que vamos. Calcule o valor de x e y com base nas figuras e nas informações dadas. Então, FP é a altura do triângulo EFG. Ah, entendi. Então, FP é uma das alturas desse triângulo. Então, essa linha vermelha, F até o P, é uma das alturas desse triângulo. O que que isso quer te dizer? Quer dizer que aqui formou 90 graus. Se de cá tem 90 graus, obviamente o ângulo y vale quanto, gente? 90 graus. Né? 90 mais 90, 180. Se é a altura, é obrigatório formar 90 graus. Beleza, pessoal? Agora eu quero saber qual é o valor do x aqui, ó. Como que eu vou descobrir isso? Eu vou descobrir o valor de x isolando esse triângulo FPE. Eu coloquei aqui ele, FPE. O ângulo de cima, você sabe que vale 50. Eu coloquei aqui, o valor 50. O ângulo X, você não conhece, está aqui. E o ângulo P, que é esse aqui, ó, desse cantinho, você sabe que ele vale 90 graus. Então, você vai se lembrar daquela resolução que, quando você soma os 3 ângulos internos de um triângulo, tem que dar quanto? Isso aí, galera, tem que dar 180 graus. Então, eu tenho aqui 90 mais 50 mais x igual a 180. 90 mais 50 mais x igual a 180. Eu juntei 90 com 50,
140 mais x igual a 180. 140 está positivo, passou para cá negativo. 180 tira 140, sobrou 40 graus para o ângulo x. O y você nem precisou fazer continha, porque você sabia que isso aqui era uma altura. Se é uma altura, obviamente, o grau que ela forma é 90. Ok. Agora eu quero saber, quando eu encontro as três alturas desse triângulo, qual é o nome que eu dou para essas três alturas juntas, para o ponto que ela forma. Então, eu tenho 90 graus, formei a primeira altura, a segunda altura, a terceira altura. Encontraram aqui em um determinado ponto, qual é o nome desse ponto? O encontro das três alturas se chama ortocentro. Ah, baricentro, encontro de medianas. Incentro, encontro de bissetrizes. Ortocentro, encontro de alturas. Essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo e um abraço a todos e até a próxima, galera do bem!